Bora mergulhar de cabeça no comecinho do Evangelho de Marcos? Ele já começa com tudo, sem rodeios. A gente vai entender hoje a chegada desse mensageiro que preparou o caminho para um rei totalmente diferente e que deu início a uma nova era. E olha, essa frase resume tudo. O coração da mensagem de Marcos é exatamente essa. Jesus é apresentado como rei prometido, sabe? Cheio de poder, de autoridade. Mas, e aí que está o ponto, ele usa toda essa força não para si mesmo, mas para servir as pessoas a ponto de dar a própria vida. É um tipo de realeza que ninguém esperava. Então vamos começar por aqui? A promessa da chegada desse mensageiro. Uma coisa bem interessante em Marcos é que ele não começa com a manjedoura, com o nascimento de Jesus. Não. Ele vai direto ao ponto, mostrando que promessas muito antigas estavam se cumprindo. É como se ele dissesse, olha, tem um plano gigante de Deus acontecendo aqui. E que plano, hein? Pensa só, por 400 anos. 400 anos de silêncio profético. Nenhuma palavra registrada de Deus. Imagina a expectativa, a ansiedade do povo esperando por algo. Esse silêncio todo, essa espera, só faz aumentar e muito a importância daquela voz que estava prestes a gritar no deserto. E a primeira coisa que o Marcos faz é conectar os pontos. Ele pega duas profecias superpoderosas, uma lá de Malaquias, outra de Isaías, e junta as duas. Ele está mostrando pra gente, olha, a chegada desse mensageiro não foi coincidência, não foi por acaso. Isso aqui foi planejado por Deus, há séculos. Mas tá, preparar o caminho. O que isso quer dizer na prática? A imagem que Isaías usa é genial. Não é sobre pegar uma pá e um trator, né? É sobre uma obra dentro da gente, uma cirurgia no coração. Aplainar os montes é baixar a nossa soberba. Levantar os vales é preencher aquele vazio do desânimo. E endireitar as veredas é consertar os caminhos tortos do pecado. É uma arrumação interna para deixar a casa pronta para receber o rei. E então, de repente, lá no meio do deserto, aparece o mensageiro. A promessa vira gente. João Batista surge em cena, sendo o cumprimento vivo em carne e osso daquelas palavras antigas. Ele aparece exatamente como e onde deveria. Marcos faz um raio-x rapidinho de quem era o João, mas olha, cada detalhe ali tem um peso enorme. O lugar? O deserto, que na história de Israel sempre foi um lugar de recomeço. A mensagem? Direta e reta, arrependimento. E o visual dele? As roupas de pelo de camelo, o cinto de couro, tudo isso gritava Elias. Era um jeito de dizer, ei, eu sou aquele que Deus prometeu enviar. E o efeito disso foi uma explosão. As pessoas estavam, parece, de saco cheio de uma religião vazia, de aparências. E a mensagem de João bateu fundo. Foi tão forte que multidões largavam tudo nas cidades e iam até o meio do nada, no deserto, só para ouvi-lo, confessar os pecados e entrar na água. Era algo completamente novo acontecendo ali. E é aqui que a gente chega no coração da mensagem dele. O mais poderoso virá. João tinha total clareza do seu papel. Ele era tipo a banda de abertura. O show principal, a atração principal, estava prestes a subir no palco. Essa frase dele é de uma humildade que assusta. Sabe o que significava desamarrar as sandálias de alguém? Era o serviço mais baixo que existia, feito pelo último dos escravos da casa. E João está dizendo que ele não se sente digno nem de fazer isso para quem estava vindo. Ele entendia perfeitamente o seu lugar e a grandeza do rei. E aí ele desenha a diferença, preto no branco, entre o que ele fazia e o que o rei faria. O batismo de João era com água, um símbolo super importante de purificação por fora. Agora, o batismo do rei, de Jesus, esse seria com o Espírito Santo. Não é mais símbolo, é o poder real que transforma a vida de dentro para fora. A grande virada de chave é essa, entende? João podia levar as pessoas com a água, mas só Jesus pode mergulhar alguém na graça de Deus. Só o rei tem o poder de dar um novo começo, uma vida nova de verdade, que o Espírito Santo faz acontecer. O mensageiro aponta para a placa, o rei é o destino. Ok, mas isso não é só uma história antiga, né? Vamos trazer para hoje como é que a gente prepara o caminho agora. A mensagem de João não ficou lá no deserto. Ela ecoa até hoje, nos desafiando a arrumar a casa para receber o rei. E o ponto de partida é sempre o mesmo. Arrependimento. É a porta de entrada. E veja bem, não é só ai, me sinto culpado, não.
Arrependimento é uma decisão. É virar as costas de propósito para o que está errado e virar o rosto de volta para Deus. É uma mudança de direção na mente que, inevitavelmente, muda a direção da vida. Pensando nisso, a gente pode traçar uns passos práticos. Primeiro, se arrepender. É olhar para dentro e identificar o que está atrapalhando o caminho. Segundo, confessar, reconhecer e largar de mão esses pecados. Terceiro, se colocar à disposição, ser também um mensageiro. E quarto, lembrar sempre da humildade de João. É tudo pela graça, não é mérito nosso. E esse versículo de Provérbios parece que foi escrito para isso. É muito direto. Tentar esconder o erro não leva a lugar nenhum. A misericórdia de Deus, a chance de recomeçar, vem para quem tem a humildade de confessar e, mais importante, de abandonar o erro. Esse é o jeito de preparar o caminho. E aqui vai uma palavra de esperança. Talvez alguém esteja se sentindo num deserto agora, um lugar meio seco, de dificuldade, de solidão. Lembre-se, foi exatamente no deserto que Deus escolheu começar uma das coisas mais incríveis da história. Então, às vezes o deserto não é o fim, é onde Deus começa algo novo. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar, uma pergunta bem direta. O rei veio uma vez e prometeu que vai voltar. A questão que fica para cada um pensar é: quando esse dia chegar, a volta dele vai ser motivo de alegria ou de desespero? A preparação do caminho, a resposta para essa pergunta começa hoje.